todos. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, amém? Pela vida de cada um, pela vida do pastor Claudemir, sua esposa e toda a igreja, amém? Um povo muito querido, abençoado, que já esteve algumas vezes conosco lá na Batista e graças a Deus pela essa conexão, né? Pela essa aliança do reino que nós temos, né? E fico muito feliz e grato por esse convite e creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje, nesta noite. Eu quero compartilhar uma palavra bem conhecida e já ministrei algumas vezes esse texto, mas a palavra de Deus sempre tem alguma revelação a trazer aos nossos corações, amém? Que é Evangelho escrito por João no capítulo 20 a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. João capítulo 20, a partir do versículo 1. Amém. Vamos ler aqui alguns versículos, tá? Até o versículo 18. Tá aqui na tela também, você pode acompanhar. Que está escrito assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, que eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera sobre estas coisas. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, é interessante ver que não só dentro desse texto que nós lemos aqui agora, mas de várias outras passagens da Bíblia e até na nossa vida do dia a dia, como que muitas das vezes desesperos, frustrações, angústias, dificuldades e diversos outros fatores faz com que a gente tiramos o nosso olhar do alvo, daquele propósito que já foi estabelecido por Deus sobre nós e para nós,
e faz com que tiramos esse alvo, esse foco que faz com que perdemos o propósito, com que deixamos de buscar aquele propósito da qual nós começamos, cremos, falamos sobre ele, ouvimos, aprendemos, oramos, derramamos lágrimas, dizemos vou até o fim, mas muitas vezes o desespero faz. Nós somos seres humanos e muitas das vezes isso acontece conosco. Quem já não parou em algum momento, em algum determinado propósito ou alguma situação que estava indo ali buscando com tamanha fé para aquilo, mas de repente chegou ali a dificuldade, o vento soprou, algo aconteceu e parece que tudo aquilo que nós viveu, falamos, oramos, escutamos de Deus aquilo sobre nós, parece que nós não lembramos de mais nada, parece que tudo aquilo que ouvimos não existiu mais, nós nunca ouvimos, e aquele desespero momentâneo faz com que nós esquecemos de tudo para trás, o que nós ouvimos e cremos e vivemos e vivenciamos e falamos. Isso é normal. Você vê Jesus uma certa feita chamando seus discípulos para atravessar de barco aquele mar, e ele olha para os seus discípulos e diz: ei, passamos para o outro lado. Ou seja, a palavra de Jesus gera a certeza e a garantia que eles iam entrar no barco e que iam chegar do outro lado. Todos conhecem a passagem, mas de repente vem um vento, uma tempestade, e os discípulos ficam desesperados e se esquecem do que Jesus tinha dito lá na areia da praia antes de entrar no barco. Ei, entramos no barco que nós vamos passar para o outro lado. E é assim na nossa vida. Nós vemos também 2 discípulos que caminharam com Jesus, viram Jesus realizar milagres, curar leprosos, ressuscitar mortos, curar deficientes físicos, dar vista aos cegos, expulsar demônios, realizar tantos milagres. Ouviram diversas vezes Jesus dizer que ia morrer, que ia ressuscitar ao 3º dia. Jesus dizer para eles: aí, fica em Jerusalém, que vai ser em Jerusalém que vai descer a promessa, e de lá vocês vão começar a grande obra. Ouviram isso? Jesus morreu. O que esses 2 discípulos fez? Estão indo caminhando para Emaús, totalmente na contramão do propósito da qual Jesus tinha estabelecido para eles. E tendo dito isso, nessa passagem que nós lemos, não é diferente. Você vê Maria Madalena, uma das que seguiram Jesus, uma das diversas mulheres que seguiam Jesus. Em Lucas narrando esse mesmo episódio, ele vai dizer de Maria Madalena, de Maria, de Joana, e que tinha outras mulheres. João apenas menciona Maria Madalena, mas eu acredito que isso não tem uma contradição nenhuma, que eu entendo que Maria Madalena talvez, pastor, era aquela na qual tomou aquela iniciativa e disse: ei, vamos lá no sepulcro, vamos pegar o bálsamo, vamos preparar, e as outras mulheres foram junto com ela. Por isso que João dá mais ênfase nela. E nós vemos ela, Maria Madalena, uma mulher na qual seguiu Jesus, caminhou com Jesus, ouviu Jesus dizer diversas vezes que ia morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar, que importava ele ir lá para Jerusalém, ser açoitado, passar por tudo que ele passou, mas que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Maria Madalena foi uma das que, quando quase todos abandonou Jesus, até Pedro, que era aquele mais para frente, que tudo queria tomar a frente, disse para Jesus que, ainda que todos o abandonassem, ele iria até o fim, mas acabou também não indo até o fim, negou Jesus 3 vezes, mas Maria Madalena era uma das que estavam chorando ao pé da cruz, até o último momento. Jesus sendo açoitado, estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, chorando aos pés da cruz, foi até o último momento. Então ela era uma das que tinha de tudo para crer. Jesus morreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã ele vai ressuscitar.
ao terceiro dia, ao romper do dia, ele vai ressuscitar. Ela era para ser uma das que não tinham do que duvidar disso. Mas veja bem o momento agora de desespero, como que faz ofuscar e de deixar com que ela enxergue o propósito e com que esqueça tudo aquilo na qual Jesus tinha dito várias vezes. Jesus morreu na sexta-feira, e Lucas vai narrar que no sábado, o dia inteiro passou ela e as outras mulheres preparando bálsamo, aromas, chorando, se lamentando, para que no domingo fosse até o sepulcro, como era costume dos judeus, colocar aquele perfume, bálsamo, tudo aquilo ali, e fazer aquele último momento de despedida, como nós fazemos hoje, quando morre alguém que nós amamos, algum parente, nós vai lá, faz um enterro, um velório, tudo. E ela estava preparando tudo isso para ir lá. Passou no sábado todo fazendo isso, e agora no versículo 1 vai dizer que no primeiro dia da semana de madrugada, ou seja, no domingo, que era o primeiro dia da semana, e de madrugada, porque eles contavam o dia se começando o domingo, quando se dava às 6 da manhã, ou quer dizer, quando se dava das 6 da tarde do sábado, já se contava o outro dia, já era a viração do dia. Então do sábado, 6 horas da tarde, já se começava a contar o domingo, o romper do dia, era contado assim. Então na madrugada, de madrugada, sábado para o domingo, de madrugada, agora está indo Maria e mais as outras mulheres até o sepulcro. Passaram o sábado todo chorando, viram na sexta-feira Jesus sendo crucificado, os açoites, tudo. Passaram o sábado se lamentando, e agora no domingo esqueceram de tudo na qual Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar. No dia do milagre, no dia da ressurreição, no dia do cumprimento da promessa, em vez de elas estarem esperando o milagre acontecer, elas estão indo no sepulcro procurar um Jesus morto, mas Jesus já estava ressuscitado e glorificado e vivo. E ela chega até o sepulcro, e a Bíblia vai dizer que, sendo ainda escuro, ela viu a pedra, estava tudo escuro, era de madrugada. De madrugada nós sabemos que é escuro. E ela olha de longe, o texto vai dizer que de longe ela olha e vê uma pedra removida. E ela vê a pedra removida, em vez de pensar, pô, a pedra removeu? Tem alguma coisa aí, Jesus ressuscitou? Ela não vai nem conferir, ela vê a pedra removida, volta correndo para trás e vai lá para Pedro e João e diz: ei, a pedra está removida, roubaram o corpo de Jesus. A esperança dela era de que Jesus tinha morrido, e tinha morrido mesmo, e acabou, e não ia acontecer mais nada. Nem lembrava mais o que Jesus tinha dito acerca da ressurreição. Se lembrava, já não tinha mais esperança nenhuma. Então veja só, o primeiro sinal que Deus deu para ela, a pedra removida. Mesmo assim ela volta com a mensagem dizendo: ei, levaram o corpo de Jesus. Aí Simão, Pedro e João vai lá, acontece tudo aquilo que nós leu, eles olham, vê e tal, volta. E nesse meio tempo Maria volta de novo. E quando Maria volta de novo, agora ela entra no sepulcro. E quando ela entra no sepulcro, ela vê 2 anjos. A Bíblia vai dizer que ela vê 2 anjos aonde estava o corpo de Jesus. Um sentado na cabeceira e outro nos pés. E quando ela vê os anjos vestidos de branco, ela não vê nada, não pensa nada, vê que o desespero muitas das vezes impede com que nós enxergamos, pastor, os milagres de Deus sobre a nossa vida. Ela chega num sepulcro, você já parou para imaginar, você chegar num sepulcro, você vê 2 anjos vestidos de branco, e você nem percebe que é anjo, você nem para que está 2 pessoas aqui de branco num sepulcro, um sentado aqui, outro ali, o corpo não está mais aqui, ela também não vê nada de sobrenatural nisso. Se fosse nós hoje, né, com entendimento, sabendo toda a história, nós ia
da glória a Deus misturado com aleluia, mas ela não vê nada. Não vê nada de sobrenatural. Ela vê os dois anjos e os anjos perguntam para ela, aliás, por que você está chorando? Ela entra lá chorando, desesperada, e os anjos perguntam, por que você está chorando? E ela diz para eles, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Olha só que a convicção dela era, Jesus morreu, o corpo estava aqui, ele está morto, não ressuscitou, e levaram o corpo dele ainda, para piorar a situação. Olha só, a angústia dela já era grande. Jesus morreu, e não houve ressurreição. E ainda para piorar, o corpo dele que estava aqui, que eu ia fazer minha última homenagem, a despedinha, derramar um perfume, um aroma, um bálsamo também já não está mais aqui. Agora furtaram o corpo. Agora piorou tudo de vez. E ela vê esses anjos, segundo sinal que Deus dá. Pedra removida, depois anjo, e ela também não percebe nada. Até que o texto vai continuar dizendo que de repente ela olha para trás e vê Jesus, vê o próprio Jesus ressuscitado, mas ela também não percebe que é Jesus. O texto vai dizer bem claro, nós lemos que Jesus faz a mesma pergunta na qual os anjos perguntaram para ela: mulher, por que você choras? E ela olha para Jesus aí Jesus pergunta para ela: por que choras? A quem você procuras? Olha só, a fala de Jesus só falta dizer: ei, acorda para a vida, olha aqui para mim, lembra de mim, lembra quem eu sou. Mulher, por que quem você está chorando? A quem você está procurando? É eu, você já achou. Enxuga as lágrimas, você já achou. Mas ela olha para Jesus, o texto vai dizer, ela supondo ser o jardineiro, supondo ser aquele camarada que vai lá aparar as flores, colocar, arrumar. Não, é o jardineiro. O jardineiro vem aqui arrumar e aqui o sepulcro, já no terceiro dia já sumiu o corpo, não tem mais nem corpo mais. E Jesus responde para ela, supõe ser o jardineiro, e ela ainda olha e diz para Jesus: ei, Senhor, se tu tiraste, se tu levaste, em outra tradução vai dizer, se tu levaste, dize-me onde o puseste, que eu o buscarei. Olha, ela pergunta para Jesus, perguntando para Jesus, aonde está Jesus? Olha, ela estava tão desesperada, tinha perdido tão o alvo do propósito, tão o foco de tudo, a angústia, o desespero era tão grande, que ela está perguntando para Jesus: ei, aonde você levou? Aonde pôs? Ela já estava começando a suspeitar que Jesus tinha pegado o corpo. Não, é o jardineiro, ele veio aqui limpar, talvez ele colocou ali. Fala onde você pôs que eu vou lá buscar. Ela tinha esperança de carregar um Jesus morto. Mas mal ela imaginava que Jesus é aquele que vive pelos séculos dos séculos. E quantas vezes nossa esperança não está assim, de um Jesus morto? Quantas vezes parece que Jesus virou para nós apenas algo de nós dizer em nome de Jesus. O mundo todo diz isso daí, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Todo mundo está dizendo isso daí, gente que talvez nem acredita. Outro dia eu vi numa entrevista um ateu, estava uma entrevista não, era um debate, um ateu cientista debatendo com um doutor que era cristão, cientista também, mas cristão, se Deus existe ou não existe. Aí sem querer, pela força do hábito, ele estava tentando lembrar o nome de alguma coisa, não lembro o que era, que ele disse: meu Deus do céu, eu não consigo lembrar o nome. Aí tiraram o barato dele, falou: seu Deus do céu, tem uma coisa errada, você não é ateu? Aí ele: não, é só maneira de dizer. Então o mundo está dizendo o tempo todo: sangue de Jesus tem poder, meu Deus, não sei o que. E nós não podemos, para nós não pode ser assim. O nome de Jesus não pode ser apenas mais uma frase de efeito qualquer. Senão a nossa esperança fica como a de Maria, de carregar um Jesus morto. Carregar apenas um emblema com o nome de Jesus. A esperança dela era essa: aonde puseste que eu vou lá levar.
Até que Jesus diz, não, até, pô, aí já é demais. Eu imagino Jesus pensando, pô, pedra removida, primeiro sinal. Nem foi lá para ver, não imaginou, pô, a pedra está removida, milagre. Nem lembrou de um episódio parecido, né? Quando foram lá no sepulcro de Lázaro, pedra removida, Jesus chamou Lázaro para fora e Lázaro saiu, não lembrou de nada. Segundo sinal, anjo, sem o corpo, vestido de branco, ela também não percebe nada. Terceiro sinal, o próprio Jesus aparece. E ela está agora interrogando Jesus, pensando que Jesus é o jardineiro e onde você colocou o corpo? Esse corpo tem que aparecer aqui. Terceiro sinal, ela não percebe nada. E Jesus diz, não. Aí já é demais. Aí Jesus olha para ela e diz, ei, Maria, chama pelo nome. E ela voltando, o texto vai dizer que ela diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus tem que chamar pelo nome, ou seja, Jesus tem que ter um encontro real com ela, para que ela veja que Jesus está vivo, para que ela tenha uma outra perspectiva. Vê que depois que Jesus diz o nome, Maria, aí ela olha para trás e, mestre. E o que eu quero dizer? Que muitas vezes, Jesus dá sinais para nós. Deus nos dá sinal. Muitas das vezes nós estamos num alvo, num propósito determinado para certa coisa, para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, mas os problemas e as dificuldades nos faz não já realizou ao nosso favor. Da ressurreição, que ela andou com Jesus, escutou da boca de Jesus, viu Jesus realizar milagres, mas agora ela está desesperada e não consegue mais enxergar os sinais de Deus. Então veja, muitas das vezes Deus dá sinal, quando nós estamos assim, Ele mostra um sinal, alguma coisa, aqueles flash, um sonho, alguém vem e diz alguma coisa, e às vezes o desespero é tanto que nós nem percebemos. Nós estamos desesperados esperando uma resposta, e muitas das vezes Deus usa as coisas mínimas. Uma criança fala alguma coisa, alguém, um sonho, alguma coisa, mas nós não percebemos. E Deus vendo isso, Ele vai e envia outras coisas, mostra coisas sobrenaturais, como mostrou para Maria, anjos. E se o desespero for grande, muitas vezes também nós não enxergamos, passa batido. E muitas vezes Jesus tem que se revelar para nós, e nós muitas vezes ainda assim não vai perceber. Mas eu tenho uma notícia para dizer para o seu coração, que Jesus ainda continua chamando cada um pelo nome. Assim como Ele chamou Maria, Ele chama eu e você, cada um pelo nome. Ele conhece o meu e o teu nome. Se for necessário para nós se despertar, Ele ainda chama pelo nome. Se for necessário, Ele ainda diz, ei Maria, ei fulano, ei, eu estou aqui, eu estou vivo. Veja só, muitas vezes o inimigo quer com que nós perdemos o propósito, quer com que nós perdemos o alvo e não enxergamos mais aquilo que Deus já realizou ao nosso favor. Pare para pensar, quantas coisas já Deus realizou ao seu favor? Quantas coisas Deus realizou ao meu favor, quantas promessas que Deus já disse para mim e para você, e que nós cremos que é verdade, porque se foi Deus que falou, nós temos a plena convicção que é verdade, mas o desespero e a angústia já não nos faz mais enxergar. Pare para pensar, eu garanto que se eu parar para pensar agora, eu garanto que tem algo que Deus já disse para mim, que talvez pode nem ser uma angústia, mas a correria louca que hoje nós vivemos do dia a dia, talvez nós já esqueceu, nem lembra mais. Ou talvez o desespero. Talvez eu possa estar falando para a pessoa que está aqui hoje, para pessoas que estão aqui, que oram tanto por um filho, ou pelo marido, ou por um parente,
ou que oram por uma causa e Deus já disse: ei, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou fazer tal coisa, mas o desespero e a angústia já fez você esquecer isso daí, e Deus está te dando sinais há dias, mas você não percebe. Deus está dizendo hoje nessa noite: ei, eu te chamo pelo nome e digo: ei, eu ainda sou Deus que continuo fazendo milagre. Então saia hoje daqui nessa noite crendo nos sinais de Deus. Eu creio que é um tempo de nós voltarmos a enxergar esses sinais de Deus. Pare para pensar lá de quando nós se convertemos, lá atrás, há anos atrás, que nós era novo convertido, que qualquer coisa para nós já era sinal de Deus. Não era assim, pastor? Qualquer coisa já era sinal de Deus. Se nós estava pensando uma coisa, orando, e vinha alguém e falava uma coisa, uma confirmação de Deus, aí de repente nós via até um versículo escrito em algum lugar e falou: está confirmando. Então Deus quer com que nós se atentamos de novo para os sinais. Deus é um Deus que continua dando sinais. Deus é um Deus que dá sinais, e Ele também quer que nós saímos daqui convictos da nossa fé, convictos do nosso propósito. Veja só, Maria, ela estava indo totalmente na contramão, totalmente fora do propósito, mas depois desse encontro com Jesus, ela saiu. O texto vai dizer que então saiu Maria e anunciou aos discípulos. Vê que privilégio tremendo das mulheres, né, pastor? A primeira a falar da ressurreição de Jesus foi uma mulher. Um grupo de mulheres, né? Que aqui está dizendo uma mulher, mas lá em Lucas vai dizer que era Maria Madalena e mais algumas outras mulheres que seguiam Jesus. Então foi mulheres as primeiras a sair e anunciando a ressurreição de Jesus, as primeiras a encontrar Jesus ressuscitado. Agora você já parou para pensar o porquê que Jesus apareceu primeiro para uma mulher? Veja só, nós está numa sexta-feira com um propósito, não é isso? E por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher? Por quê? Só nós lembrar de onde tudo começou. Da onde tudo começou, que saíram do propósito que Deus tinha estabelecido lá no Éden. Foi por onde que tudo começou? Não foi por uma mulher? A serpente, Satanás, não chegou numa mulher e disse: não, Deus disse assim, mas não é assim, é assim, tal. Nós já conhecemos a história. Só para encurtar. Mas não chegou lá numa mulher, nem Eva, não enganou ela. Eva não foi lá, nem Adão, e não levou uma mensagem distorcida, levou lá o fruto e disse: não, ó, eu conversei lá com a serpente, não é bem assim que Deus falou, não. Ela falou que é assim, vamos comer. Que dizendo no linguajar popular, vamos comer que não dá nada. E foi na onde que isso aconteceu? Não foi no jardim do Éden? No jardim do Éden, Satanás aparece para uma mulher, ouve uma mensagem errada, a Eva ouve uma mensagem errada de Satanás e leva uma mensagem errada para Adão, e os dois caem e acaba com o propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Agora Jesus aparece, e não é por acaso que ela olha e pensa que é o jardineiro, porque foi num jardim na onde teve a queda, e agora Jesus tem que aparecer como um jardineiro para ver a restauração. Foi com uma mulher no jardim que foi enganada e levou uma mensagem errada, e o homem acreditou e caiu e saiu do propósito. Agora Jesus aparece. Em outras palavras, não está dizendo isso, mas eu estou dizendo na minha. Foi lá no Éden que Satanás fez com que você levasse uma mensagem errada e saísse fora do propósito. Agora vai lá e ele diz: acerta, eu ressuscitei, e volta para o propósito. Glória a Deus. Lá no jardim do Éden o caminho foi fechado, Deus mandou colocar 2 querubins. Agora Jesus, ela olha e pensa que é um jardineiro, e Jesus disse: ei, agora eu abro um novo caminho. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer: ei, pelo novo e vivo caminho, que foi pelo seu sangue, pelo véu, que isso é a sua carne, nós temos acesso outra vez ao Santo dos Santos. Glória a Deus, aleluia. Então o que eu quero dizer com isso para concluir? Que Deus quer que nós saímos daqui de volta ao propósito. Qual foi o propósito que você não consegue mais enxergar?
Qual foi talvez a mensagem que Satanás trouxe que fez com que nós deixamos espaço para que entrasse no nosso coração? Jesus está dizendo: ei, sai hoje daqui com outra mensagem. Quando chegar no seu lar, não deixe sair dos seus lábios mensagem negativa. Não deixe quando chegar lá aquela pessoa, talvez aquele filho, aquela pessoa que dá trabalho, você chegar lá reclamando, dizendo, xingando, brigando. Não, sai daqui com outra mensagem. Sai daqui com outra palavra. Sai daqui convicto. Jesus ressuscitou, o preço foi pago, Ele está vivo. E Ele quer fazer arder no nosso coração essa palavra. Então saia daqui convicto hoje, nesta noite. Saia daqui com outra mensagem nos lábios. Jesus quer restaurar o propósito. O propósito de Deus é com quê? Que nenhum ser humano se perca. O propósito de Deus, a Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todo homem se salve. Então Deus quer com que nós saímos daqui crendo nesse propósito, com que nós saímos daqui com essa restauração. É uma noite que Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Veja só, lá num jardim, uma mulher foi enganada, levou a mensagem errada e saíram do propósito. Jesus teve que aparecer e ela pensar que é um jardineiro, e Jesus fazer com que ela levasse a mensagem certa, para que o propósito fosse restaurado. Então eu concluo dizendo: ei, não importa as lutas, as dificuldades, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldade, mas não deixa com que isso ofusque, ou com que isso faça com que não enxergamos aquilo que Deus já realizou em nosso favor. Amém? Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Amém, Jesus.